Fala pessoal, paz a todos vocês. Aqui quem fala é Davi Miranda Neto. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença da minha querida avó, Ereni Miranda, atual presidente da Igreja Deus e Amor e também da Fundação Reviver, que é o braço assistencial da nossa igreja. Tudo bem, vó? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela visita. Imagina, é sempre um prazer ter a minha avó comigo, para o que for que seja. A gente está aqui hoje para falar especificamente sobre os temas das dificuldades que foram encontradas, né, pela minha avó e pelo meu avô lá no início da igreja, como é que foi tudo isso. E a gente sabe que até eu mesmo tenho essa curiosidade, porque obviamente na época eu nem era vivo, né, eu fui nascer em 88. Era um anjinho. E isso tudo traz muita curiosidade, muita inspiração pra gente. Então a gente queria só bater um papo aqui, entrar mais nos detalhes disso e ouvir, né, tudo aquilo que foi vivido pela Ereni e pelo Davi Miranda lá no início da igreja e falar um pouco sobre isso. Temos que voltar um pouquinho atrás, pouquinho não, né? Muitos anos atrás, no início da igreja. Fala um pouco sobre o início da igreja, ó. Como é que foi o início de tudo, como é que começou? Sim, meu esposo, missionário Davi Miranda, fundou essa igreja ainda na juventude dele. Ele tinha 26 anos quando fundou a igreja. E quando nos casamos, a igreja tinha 3 anos só. Qual que foi a primeira igreja de todas? Quando nos casamos, ele tinha a igreja no alto de Vila Maria, Vila Medeiros. Sei, Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. E como é que foi assim, no começo sempre é muito difícil, né? Você está construindo ainda uma igreja, ainda não tem uma membresia pronta. Como é que foi esse processo de início? O que vocês encontraram de dificuldade nesse início, assim, as principais coisas que você viveu nessa época? Tudo no começo é difícil, né? A maior dificuldade que encontramos foi a falta de experiência. Também a parte financeira. Sim. Não tínhamos dinheiro para nada. Então foi uma grande dificuldade, tanto para a igreja como para a nossa família. As dificuldades a gente resolvia na oração. Oração foi a base de tudo. Continua sendo, né? Continua, porque essa igreja é conhecida por uma igreja de oração. Sim. Porque sem oração a gente não consegue nada. É verdade. Nós obtemos com a dificuldade a entregar tudo na mão de Deus. Uma vez você falou, vó, que obviamente no início se tinha muita dificuldade no aspecto financeiro. E isso obviamente afeta toda a família, né? Você, o vô, os filhos, né? Mas ao mesmo tempo o vô fazia a questão de pagar os programas de rádio. Me conta como é que vocês conseguiam lidar com essa dificuldade, muitas vezes faltando coisas em casa e o vô ainda assim investindo forte no rádio para levar o evangelho. Né? Porque era o que divulgava a igreja, não tinha outro meio, né? Então ele tinha que pagar o programa de rádio. O programa eram 12 minutos e meio em São Caetano do Sul. A gente morava no alto de Vila Maria. Ele pegava várias conduções para chegar lá. Pegava o trem, ônibus, e para fazer 12 minutos e meio de programa. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um gravador para deixar a gravação lá. Ele tinha que ir todos os dias fazer esse programa. Que horas que era o programa? Era 6 horas da manhã, até 6h12. Madrugava. 5 da manhã ele saía para poder fazer o programa. Eu queria também já perguntar para você, que você comentou no seu livro que muitas vezes você se preocupava com o quanto o Davi Miranda se dedicava em jejum e oração e muitas vezes ficava até doente por isso, né? Fala um pouco sobre isso. Eu nunca havia visto alguém jejuar tanto, nunca. Meu pai jejuava, minha mãe, mas era poucas horas. E essa vez ele já estava 2 dias em jejum. 48 horas.
E eu fiquei muito preocupada, achei que ele iria morrer, porque na segunda noite ele já não conseguia dormir, começou a ter febre, porque ele fazia jejum absoluto, sem água, sem nada. Então ele começou a ficar febril e se batia na cama para lá e para cá e não dormia. Eu fiquei muito, muito apavorada, achando que ele ia morrer. Uau. Mas ele tinha uma força para jejuar que nunca vi em ninguém. Não, e se tem um segredo, né, nosso, é isso. Hoje você passa aqui no santuário, você ouve as orações ali 24 horas por dia, tem alguém orando nesse exato momento, tem alguém no santuário. Eu digo que isso é a nossa maior qualidade como igreja. É, né? Isso, é oração mesmo. É algo que veio dele e ele transpareceu isso para toda a igreja, né? Isso, e deixou para nós esse segredo mesmo, como você falou, porque tem pessoa que passa dificuldade, não se lembra de orar, mas ele deixou isso para nós, oração. Oração é a chave de tudo. Amém. Frente a todas essas dificuldades financeiras, muitas vezes dividindo o espaço físico da igreja com a sua casa, você cuidando dos seus filhos, você também teve a perda de uma filha, né? Isso foi muito dolorido. Eu considero, Vivi, a época mais difícil da vida. Naquela época, né? A perda de uma filha. Uma vez eu li um poema: perder um filho é como achar a morte. Morre um pedacinho de você junto com o filho. Como é que foi essa experiência? Foi muito difícil. A gente estava na situação financeira bem difícil. A igreja estava começando a ser construída nos fundos da Conde de Sarzedas, que começou dos fundos para frente. Compramos terreno no fundo da Conde e começamos a construção dos fundos para frente da Conde, no ano 1970, que eu trabalhei muito, muito durante a gravidez, cozinhando alguns sábados e domingos, porque faziam um mutirão. A igreja não podia pagar o engenheiro, mestre de obra, construtora, nada. A igreja comprava o material e os irmãos da igreja faziam um mutirão e começaram a construir a igreja. Então, eu cozinhava para 25 homens no sábado e domingo. Trabalhei muito e perdi a minha filha com 10 dias. Foi muito difícil passar por isso, porque ninguém espera uma coisa dessa. E quanto que isso afetou o vô na igreja? Ele teve que ser uma coluna forte, porque eu caí, né? Claro. E as crianças me vendo chorando, deitada, e não sabia por quê. Ele tinha que cuidar da igreja, ele não podia faltar nos cultos. Tinha uma igreja para ele cuidar. E cuidar das crianças e me dar apoio. Então o coitado não tinha direito nem de chorar. Ele chorava escondido na oração. Ele foi, para mim, foi um arrimo, uma coluna, porque se não fosse ele, eu não sei se eu teria suportado. E assim, tudo isso, obviamente uma hora Deus chega e honra todo esforço e dedicação de vocês. É verdade. Diante de todas essas dificuldades, perder um filho, questões financeiras, carregar basicamente uma igreja nas costas no início. Quando que foi que você sentiu que Deus derramou do céu a prosperidade, eu não digo financeira, mas para a igreja? Quando que foi que, passamos a época difícil e a igreja engrenou e Deus começou a abençoar e as coisas começaram a fluir? Foi depois dessa luta, porque para mim tinha sido a maior até ali, né?
Isso foi em 70? Foi em 70. Dali para frente começou a melhorar e depois também houve uma concentração no Rio de Janeiro, que houve um tumulto. Isso está no livro do vô. Isso, muito grande. Eu também conto um pouco no meu livro. A igreja foi perseguida por meses. Pela mídia? Pela mídia. Quem não conhecia a igreja ficou conhecendo. Né? Há males que vêm para bem. Sim. Todas as coisas cooperam, né? Sim. Diz a palavra, para o bem daquele que ama a Deus, né? E claro que não estou me referindo que foi bom a morte daquelas pessoas. Sim. No tumulto morreram 21 pessoas, idosos e crianças. Mas a igreja se tornou conhecida. Foi um boom. Foi uma explosão. Foi. Porque estava na TV, jornal, aquele tempo não se fala internet ainda, sim, né? Nem existia. Mas todo mundo ficou conhecendo a igreja aqui e no exterior também. Amém. Bom, você me falou também no privado, mas eu acho que é importante o pessoal ouvir, que você nunca se imaginou como a presidente da igreja. Não. Como que você jamais. Olhando para trás, tudo que vocês passaram, você que fez parte desde o início dessa igreja, esteve ao lado dele, conforme o nome do seu livro, ao lado dele. Ao lado dele. Como que você olha para trás e olha tudo isso, e hoje você como presidente da igreja, o que sai de você disso tudo, de toda essa vivência? Você estar ao lado de alguém presidindo é uma coisa, Vivi. Sim. Outra coisa é você assumir. Eu fiquei muito assustada. Eu era vice-presidente dele. E quando ele faleceu, isso caiu no meu colo assim. Eu fiquei muito assustada. Eu pensava, o que eu vou fazer? O que ele faria agora? Então, mas como aprendi muito depender de Deus e aprendi com o melhor, graças a Deus, eu levei ao Senhor essa aflição da minha alma. Amém. E o Senhor me tranquilizou. Ele falou, as orações do meu servo estão em memória diante de mim, para todos os séculos. Eu acho que é muito importante falar isso, que em fevereiro 15, quando o vô veio falecer, o meu cargo aqui na igreja, né, eu sou gestor financeiro e essa é a minha profissão. Mas mesmo na época eu já pregava, comecei a pregar em 2014, e na época eu não tinha uma função específica ministerial. Hoje eu estou liderando o Regenere e eu já sinto a responsabilidade disso. Mas na época, mesmo sem uma função específica ministerial, eu senti o peso que ele carregava. 2015. Imagino a senhora tomando bastão como líder da igreja. Então, eu acho que esse peso mostra a responsabilidade que é, né? Hoje a igreja Deus e Amor, olhando para trás, que começou lá com pouquinhos membros, né? Era você, o vô, a Araci, minha sogra. Hoje tem milhões de membros, está em centenas de países ao redor do mundo. Assim, a responsabilidade é muito grande. Como que a senhora vê, né, considerando toda essa responsabilidade que você carrega, olhando para toda a trajetória, a história da igreja, como que você olha para o futuro da igreja hoje? A igreja vai continuar crescendo e está crescendo, né? Você vê o crescimento dela e através da mocidade, da juventude da igreja. Amém. Deus me despertou para orar para a juventude, pelas crianças que são o futuro desta igreja. Amém. Então eu vejo o crescimento, o grande crescimento. E nós temos que preparar muito mais obreiros, missionários, para continuar indo pelo seu mundo afora, levar a palavra de Deus, continuar ganhando almas. Porque nosso intuito é esse, ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. E vou para finalizar, eu já vou puxar um pouquinho para o meu lado. Qual é a, não diria sugestão, mas o que você tem a falar para uma pessoa que está começando agora o seu ministério e está iniciando aí
Ministério Regenere, que você já conhece. O que você tem a dizer, olhando tudo que você já viveu hoje como presidente da igreja? Qual que é as suas orientações, né, para a minha vida, para o meu ministério, como líder de jovens e, enfim, tudo que Deus quer fazer? Como eu falei, você tem o exemplo do seu avô. Amém. Ele deixou um exemplo muito grande de fé, firmeza. Ele nunca desanimou. E oração. Tema a Deus. Ore todo instante. Esteja onde você estiver. Esteja em oração a Deus. Amém. Porque nosso inimigo não dorme. Verdade. Ele está a nosso derredor tentando nos derrubar. Mas a oração vence todos os obstáculos. Glória a Deus. Concordo em gênero, número e grau. Porque afinal foi a própria oração, né? Quando eu entrei na madrugada, eu sempre gosto de orar nas varandas, né? Preferência minha, que foi quando eu tive o meu despertar, o meu encontro com Deus e glória a Deus por isso, porque quanto a isso é de fato o exemplo que eu levo do vô, né? A oração e a fé que ele teve. Isso. Né? Eu contei também um relato algumas vezes já, que o início do meu ministério foi assim que eu me batizei em 2013, foi aqui na sua sala mesmo. A minha mãe falou, tava você, tava o vô e a minha mãe e eu. Aí minha mãe falou pro vô, olha, o Davizinho se batizou, isso foi em junho, eu lembro até hoje, porque tava um frio danado. Me batizei com blusa, devia estar uns 12 graus. Provação. E foi instantemente, não, assim, a sede era tão grande, porque eu tinha acabado de ter um encontro com Jesus, que eu não queria esperar mais 3 meses pro próximo batismo, então eu me batizei no frio mesmo. E instantaneamente ele me convidou, vai ter que traduzir na rádio, né, o jeito que ele falava. E foi o início do meu ministério, traduzindo ele na rádio aos domingos para os outros países em inglês. E tem um relato que me fala muito sobre fé. Eu estava traduzindo ele, estava durante a palavra, a mensagem. E ele parou a mensagem no meio. Eu estava aqui no estúdio, né, e o culto lá no templo, então eu não estava vendo, mas eu estava ouvindo. Ele parou a mensagem no meio e se direcionou a uma pessoa paralítica. Ele falou, irmão, você quer andar agora? Levante e anda, em nome de Jesus. E o rapaz andou. Que lindo. E por que me chamou tanta atenção, eu tendo visto já milhares de milagres? Porque ele tomou um risco ali imenso. E se a pessoa não anda? E se não fosse a vontade de Deus curar aquela pessoa naquele momento? Ele ia ficar com a imagem manchada, centenas de milhares de pessoas ouvindo ao redor do mundo. Ele parou a mensagem no meio, chamou a atenção para aquele momento e colocou à risca a sua fé, colocou à prova, né? E ele tinha 100% de convicção que Deus ia fazer. Isso me fala o que é fé, é tomar risco, em nome de Deus. É verdade. Então, se eu olho para ele como um exemplo, a fé que ele teve, que eu não conheço uma pessoa que tinha mais fé que ele, e o quanto ele orava e quanto ele buscava, né? Isso são os meus nortes, né? E é muito gratificante, né? Ter esse legado, essa herança, né, espiritual dele. É um privilégio, né? É um privilégio, com certeza. Eu também tive esse privilégio de conviver com um homem de Deus, com um líder de muita fé. Está na galeria dos heróis da fé. Glória a Deus, com certeza. E por 50 anos eu fui muito feliz e esse privilégio é muito grande para mim. Amém. É isso aí, gente. Isso aqui foi um pouquinho do bate-papo que eu tive aqui com a Ereni Miranda, a esposa do saudoso missionário Davi Miranda, minha querida avó. É um bate-papo para a gente ouvir um pouco dos bastidores. Hoje a gente falou um pouco sobre o início da igreja, as dificuldades. Fiquem ligados que a gente vai ter mais vídeos, mais momentos como esse para a gente falar mais sobre os bastidores, o que minha avó viveu, a presidente da igreja hoje, e tudo que ela passou para que hoje a gente chegasse a desfrutar a igreja Deus e Amor que é hoje, tudo que Deus vem fazendo. E a minha esperança, a minha fé é que Deus tem muito mais para fazer através dessa igreja. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.